Oi, eu sou a Lucille e no vídeo de hoje eu vou abordar mais um livro de True Crime. Um livro que eu acabei de terminar. Na verdade eu terminei na madrugada de ontem pra hoje. Então eu vou aproveitar esse momento para falar sobre o que eu achei do livro. Então, antes de começar o vídeo, eu vou reforçar os avisos que eu já dei. Esse é mais um livro de True Crime, então ele aborda temas pesados. Então, eles não são livros fáceis de se digerir. Então, eles possuem uma classificação indicativa para pessoas maiores de 18 anos, além de não serem indicados para pessoas sensíveis. E eu vou deixar avisado aqui que não são livros indicados para pessoas que não estão acostumadas com temas assim. Até para aquelas pessoas que já estão acostumadas, são livros pesados e densos. Então, se você gosta de livros de True Crime, é uma ótima leitura. Agora, se você não gostar, se familiarizado com esse tema, não gostar de temas pesados, eu recomendaria você pular, não ler esse livro. Principalmente porque ele é muito pesado. E eu demorei mais de 2 semanas para ler ele, se não me engano. Eu acho que sim, eu comecei final de agosto. Final de agosto, a gente está no mês de agosto, final de julho. E terminei na madrugada de ontem para hoje. E sim, sem mais delongas, eu estou falando de Por que Crianças Matam, a história real de Mary Bell. E o nome da autora eu não sei pronunciar, então só vou falar autora, para não me referenciar a ela. E, como de costume, eu vou começar falando a sinopse do livro. Bom, no ano de 1968, aos 11 anos, a Mary Bell foi julgada e condenada pelo assassinato de 2 garotinhos na Inglaterra. E ela, até mesmo antes de ir para o tribunal, ela foi dita como uma encarnação do mal, uma semente do mal. E essa autora, que também é jornalista, ela cobriu o caso. E anos depois de cobrir o caso, ela pensou o seguinte: se quisermos entender as pressões que levam as crianças a cometer crimes hediondos, se precisa voltar a olhar para os adultos que elas se tornaram. E aproximadamente 3 décadas depois, a Mary Bell concordou em dar uma entrevista. Não é bem uma entrevista. Ela concordou em falar com a autora para escrever esse livro, em que fala sobre a infância dela, os terríveis atos que ela cometeu no intervalo de 9 semanas, o julgamento público e os 12 anos de detenção. E gostaria de salientar aqui que esse livro não serve como uma desculpa para o que ela fez. Até ela mesma deixa isso claro. O livro não serve para justificar os atos que ela fez, que são atos injustificáveis. O livro, ele me destruiu de um jeito, desde o início. E também, se é possível, notar todo um cuidado que a própria autora, até mesmo a própria Mary Bell, tiveram em não tornar ela uma vítima, a vítima disso. Ou até mesmo tentar justificar um injustificável. Nada do que ela disse nesses 5 meses de conversas intensas é para servir como uma desculpa para os crimes que ela fez. Crimes esses que ela mesma rejeita qualquer atenuação nesse sentido por causa disso. A história dela é uma história muito triste, é devastadora, quanto ela viveu nas mãos de uma mãe abusadora, principalmente dos abusos que ela sofreu desde os 4 anos e meio até os 8. E também das tentativas que a mãe dela tentou de matar ela, e que ela não foi uma filha desejada, que ela já tentou até dar ela para outra família, assim, na rua. Não me engano, é na rua. Se eu estiver falando merda, já não sei mais de nada.
E logo no início do livro teve uma frase que me marcou bastante, que diz o seguinte: ao escrever sobre seres humanos cujos atos trouxeram destruição à vida de outros, não se pode jamais esquecer a dor que eles causaram e a amargura que, inevitavelmente, permanece junto àqueles que foram feridos, não importando há quanto tempo isso tenha ocorrido. Bom, acho que isso já diz muita coisa sobre, principalmente o modo que a autora tratou esse livro. Que ela tomou todo o cuidado para não abrir alguma brecha, para ocorrer alguma romantização ou até uma passada de pano para o que a Mel e Bel fez quando ela era criança. Bom, eu achei a biografia fantástica. E ela traz diversas críticas ao sistema prisional judiciário. Assim como também eu notei críticas a uma mídia sanguessuga que sempre está por trás de tudo e que perturba as pessoas e em diversos casos, como a gente pode ver, do caso da Eloá aqui no Brasil, que a mídia de certo modo ajudou na ocorrência do crime e tudo mais. Então é preciso, também tem essa crítica. E mesmo após agora décadas passadas do crime ocorrido, a mídia ainda insiste em tratar a Mel e Bel como se ela fosse uma criança. Como se ela ainda fosse aquela criança de 11 anos e não uma mulher adulta que já tá na casa dos... Meu Deus, já não sei. Mas quando ela deu essa entrevista, durante esses 5 meses, ela estava na casa dos 40. E é muito triste ler sobre o caso da vida dela, principalmente sobre esses abusos que ela sofreu na infância, nas mãos da própria mãe, que em tese deveria ser uma pessoa que deveria zelar ela, cuidar dela. E novamente salientando que nada disso do que foi escrito nesse livro deve ser interpretado como uma forma de passar pano para Mel e Bel pelos crimes que ela cometeu e esses crimes que ela já pagou. Porém, esses crimes sempre irão afetar de algum modo as famílias das vítimas. Um momento que me destruiu, logo no início do livro também, foi a parte em que uma mãe das crianças assassinadas disse que quando ela viu o filho dela morto, tudo que ela queria era deitar ali no chão e morrer junto. Isso é algo doloroso de se ler. E algo doloroso de se digerir também. Um livro desses é muito difícil de se digerir. É um livro pesado. E até mesmo aquelas pessoas que já possuem livros assim na sua zona de conforto, esse livro não vai ser a zona de conforto dele, porque de algum modo ele vai causar um incômodo. Eu vi pessoas criticando o livro porque ele não explica o porquê de crianças matarem. Esse não é o intuito da autora, embora o título seja Porque Crianças Matam, a história real de Mel e Bel. Só que assim, nem a própria criminologia consegue explicar o porquê das crianças matarem, do porquê desse comportamento em crianças. Mas visto no caso de Mel e Bel e em outros casos, é possível se notar uma semelhança, principalmente no que diz em vidas desajustadas, com famílias desequilibradas. Porém, nada disso é para justificar o injustificável ou para dizer o porquê ela matou. Porque ela teve uma família merda, lixo. Às vezes nem isso não justifica. Existem casos
totalmente iguais que a pessoa não se tornou uma assassina, por exemplo. Mas é uma questão bem interessante para se pensar. E eu acredito que o direito penal, ele sozinho não vai dar conta disso. Ele precisa de um auxílio, principalmente no que diz a criminologia. A criminologia, ela estuda os crimes de forma mais individualista, enquanto o penal é um método totalmente contrário. Você parte de uma base genérica, um crime genérico, um rol genérico, e abrange isso para vários casos. Na criminologia, não. É um caso que você vai depois para o completo. Eu acho que tem que se analisar casos individualmente, avaliar. Mas eu acredito que você prender e condenar crianças de 8, 9, 10, 11 anos não seja a solução. Pena de morte, para mim, também não é a solução. Se você acha que é a solução, problema seu. Eu respeito o seu posicionamento. Mas cada um com o seu cada qual. E é muito desconfortável ler principalmente o modo como a justiça britânica cuidou desse caso. Como a vida dela dentro das prisões e centros de detenção foi algo cruel. E é um livro que se torna impossível você não refletir sobre o como se cuida das crianças, no modo geral. E ainda dá para se notar que nenhum país está preparado para lidar com menores que cometem crimes. Bom, vou terminar aqui, porque eu não quero me prolongar muito. E, no mais, eu achei um livro excelente. Ele é muito bem escrito. É um livro um tanto quanto difícil de se digerir, até mesmo para aqueles que já estão familiarizados com o tema. Bom, eu acho que é isso. Tchau, até o próximo vídeo.